Bom dia, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, que você deixe o seu like, que você compartilhe também o vídeo com outras pessoas nas suas redes e que você também deixe o seu comentário aqui para a glória de Deus. Eu quero orar por você, pela sua família, pela sua vida, no nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, graça te damos, Criador dos céus e da terra. Eu oro nesse dia de hoje, repreendendo todo mal, todo laço maligno. Eu oro, meu Deus, que você receba a força de Deus, receba a alegria, receba a vontade de viver do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, essa palavra, em nome de Jesus. E que haja cura, que receba milagres para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Sem delongas, vamos para a palavra de hoje, texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, que esse texto bíblico fala sobre o chamado da sabedoria. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? Né? Então, a sabedoria, meus irmãos, ela clama, né? Ela, por inteligência, faz ouvir a sua voz. Ou seja, a palavra de Deus diz que, no livro de Tiago, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus dá liberalmente. Ou seja, não lançando em rosto, mas o Senhor nos dá a sabedoria liberalmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? E não lança em rosto, não lança na nossa cara. Mas se nós pedimos, Deus nos dá a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. Ou seja, a sabedoria, ela está na entrada, nas portas das cidades, gritando. Ou seja, para que alguém a queira, para que alguém receba sabedoria, receba entendimento. Salomão, Deus perguntou o que era que Salomão queria. E Salomão disse: me dê sabedoria para viver, para governar esse povo, me dê sabedoria para viver, porque o homem sábio, a mulher sábia, que tem sabedoria, ele receberá de Deus as outras coisas, né? Quem tem sabedoria tem tudo, é rico terrenamente, porque ele sabe viver, sabe entrar, é uma pessoa sábia para a glória de Deus. Versículo 4, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei do coração. Então, a sabedoria de Deus, ela clama a quem? Ela se dirige aos filhos dos homens, ao ser humano, para que receba a sabedoria de Deus, receba a sabedoria que vem do alto, receba a sabedoria para viver. Uma pessoa sábia, ela sabe se desviar do mal. Uma pessoa sábia, ela sabe entender e compreender. Ela tem discernimento para saber o tempo e o momento na sua vida. E que o Senhor está trabalhando, mas que trará a sua vitória sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Ouvi porque falei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a piedade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Então, quem tem sabedoria, quem recebe sabedoria de Deus, ele vai proferir, falar coisas excelentes. Os lábios abrirão para a equidade, e não proferirá, e vai proferir verdade. E vai proferir coisas que agradam a Deus, que agradam ao Senhor e a tantos aqueles que ouvem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É aquele que tem sabedoria,
é aquele que recebe sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Amém? São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Amém, meus irmãos? A sabedoria, não há coisas tortuosas e nem coisas pervertidas. Se estas palavras, essas coisas saem da nossa boca, da boca de alguém, de pessoas, não é a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria, ela não se dirige com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justa para os que acham o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando de sabedoria no dia de hoje, né? Sabedoria de se desviar do mal, sabedoria de proferir palavras que venham render edificação, palavras que venham ser verdadeiras. Muitas das vezes são palavras duras, muitas das vezes são palavras de exortação, muitas vezes são palavras de correção, mas são palavras doce como mel, são palavras palpáveis, são palavras verdadeiras. Né? A palavra de sabedoria não é só a palavra de passar a mão na cabeça, de amansar, não. Muitas e muitas as vezes a palavra de sabedoria é uma palavra que corrige, é uma palavra de correção, é uma palavra de exortação, uma palavra de ensinamento para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 10. Aceitai a minha correção. Amém? E não a palavra, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Amém? Então, irmão, uma pessoa sábia, primeiro, ela aceita ser corrigida. Né? Uma pessoa que quer ser sábia, que ela não aceita correção, nem de Deus, nem de ninguém, ela não receberá a sabedoria que vem de Deus. Ela não receberá a sabedoria que vem do alto, de maneira nenhuma. Mas ela receberá outras coisas que não são e que não é a sabedoria de Deus. Porque quem quer sabedoria, primeiro ele aceita correção. Primeiro ele aceita ser corrigido. Primeiro ele aceita ser exortado, ser ensinado para aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Amém? O homem pode ser muito rico, ter muitas fazendas, ter do bom e do melhor na sua vida terrena, mas se ele não tiver sabedoria, nada ele tem. Se ele for muito rico de prata, de ouro, né, de todas as riquezas, rubis, prata, ouro, tudo, ele não tiver sabedoria, não adianta nada. Porque quem tem sabedoria tem riqueza, é rico. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então, a sabedoria, ela habita com a prudência, com quem é prudente. Prudente no agir, prudente no servir, prudente em viajar, prudente em trabalhar, prudente, enfim, em fazer muitas coisas. A prudência, ela faz parte da sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. Logo, uma pessoa que ele é prudente, ele tem prudência, é uma pessoa sábia. O temor do Senhor é aborrecer o mal, e a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Então, o temor do Senhor, meus irmãos, é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, uma pessoa sábia, que tem sabedoria de Deus não é a pessoa ser valente, falar alto, falar baixo, ser bem mansinha, não. É uma pessoa que é a favor da verdade, da justiça de Deus. É uma pessoa
que tem o temor do Senhor, que ele aborrece o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Ele tem que aborrecer essas coisas, sendo sábio, temendo a Deus, tendo a sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu é o conselho e é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Amém? Então nós estamos diante de um texto bíblico, o qual nos dirige, nos ensina, nos mostra como devemos agir, nos portar. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.